pessoal, meu nome é Claudino Júnior. Vamos para a nossa primeira aula, a nossa pré-aula, cujo assunto razão e proporção. Tá? Eu diria que é um dos assuntos mais importantes, tá? De todas as provas que vocês virão a fazer, inclusive a prova do Enem. Tá legal? Então vamos começar falando um pouquinho sobre razão. Razão como comparação entre dois números. Eu já vou lhe mostrar aqui um exemplo número 1, que diz assim: se numa sala de aula temos 24 meninos e 18 meninas, a razão entre meninos e meninas, respectivamente, será qual? Então, resolvendo a razão entre meninos e meninas, seria 24 por 18, tá? Essa é uma razão ou uma divisão que pode ser simplificada. Não é a forma mais simples da razão, mas essa já é uma razão. Se você quiser simplificar, bastaria que você dividisse, por exemplo, pelo número 6, numerador e denominador, que não perderiam em generalidades, ou seja, o resultado da fração não mudaria. 24 dividido por 6 dá 4, e 18 dividido por 6 dá 3. Então, por exemplo, 4 terços é uma razão também, é uma maneira mais simples de representar esse contexto, esse fenômeno aí que a ser analisado. Ok? Vamos continuar. Então, vamos estabelecer rigorosamente agora o conceito de razão. A razão entre A e B, tá? Que pode ser, por exemplo, simplificado, também pode ser escrito dessa maneira. Por exemplo, você tem a razão entre A e B, é a divisão entre A e B, pode ser desenhado, escrito assim, ou também assim, a razão entre A e B. Tá? São duas maneiras diferentes que significam a mesma coisa. Então você tem a razão entre dois números, A e B, representada pela fração AB, se A e B representam dois números racionais, com o B diferente de zero, tá? Então, o denominador para a gente, o ano inteiro, ele deverá ser diferente de zero por um simples motivo. Suponha que você divida por zero e queira encontrar um resultado x, por exemplo, tá? Isso implica dizer que 8 seria igual a 0 vezes x, o que não é possível, porque todos os números vezes zero dá igual a zero, ok? Então, o B, obrigatoriamente, em todas as razões que porventura virá a aparecer, tá? Então, o B, o denominador, tem que ser diferente de zero. O primeiro número é chamado de antecedente e o segundo é consequente. Então, antecedente e consequente. Observação: as razões são escritas preferencialmente na forma de frações mais simples, que foi o caso que eu disse, tá? Quando nós simplificamos agora mesmo a razão aqui, 24 por 18, que deu 4 terços. 4 terços é a razão mais simples dessa razão. Ok. Razões inversas. As razões serão ditas inversas quando o antecedente de um é consequente da outra e vice-versa. No exemplo 2, nós temos aqui 4 quintos e 5 quartos. Essas duas razões, ou essas duas divisões, são ditas inversas. Tá? Porque o denominador de uma é o numerador da outra. Então, você tem 4 quintos. Por exemplo, quando você multiplica por 4 terços, você pode multiplicar 20 e dividir por 20, que dá igual a 1, ou simplesmente você pode simplificar o 5 dividido por 5, que dá 1, 4 dividido por 4, que dá 1 também. O produto de duas razões, tá? Que são ditas inversas, o produto sempre dá igual a 1. Ok? Essa é uma observação que iremos utilizar nos exercícios mais complexos, tá, etc. Então, razões iguais. Exemplo 3. Se as frações que representam duas razões são chamadas de equivalentes ou são equivalentes, então as razões são ditas iguais. Observe, 20 dividido por 16. Você tem 20 dividido por 16, como não é a maneira mais simples de representar essa fração, a gente pode simplificá-la. Por exemplo, pelo número 2. Divida o número 2 no numerador, divida por 2 o denominador. Essas duas frações são ditas frações equivalentes, tá? Que vai formar uma proporção no futuro. É esse o nome que nós daremos. Essa ainda não é a forma mais simples. Você poderia, de novo, se quisesse, dividir por 2, numerador e denominador, e você teria uma fração mais simples que representa o que é equivalente às demais. Essa fração aqui, por exemplo, numerador e denominador, o único número que divide os números é o número 1. Então, você não tem como simplificar mais ainda. Então, ela dita a fração mais simples. E essas três frações aí são chamadas de frações equivalentes. Ok? Vamos seguir. Razão entre duas grandezas. Veja que até agora eu não falei sobre unidades de medidas. Eu fiz todas as divisões que eu fiz aqui, foram divisões entre números.
Agora não. Agora vamos fazer razões entre grandezas. Por exemplo, observe, é o quociente indicado entre os números que medem essas grandezas numa mesma unidade. Vejam a letra A razão de 10 centímetros para 8 centímetros. Então agora você pode, por exemplo, fazer uma razão entre 10 centímetros e 8 centímetros, onde 10 centímetros representa uma medida na vida real. É o comprimento de alguma distância que você queira medir. Quando você faz a razão entre essas duas medidas, agora são duas grandezas, porque está associado ao comprimento. Aí você pode simplificar, que é a unidade de medida, certo? Que é a razão entre duas grandezas que estão sendo anotadas na mesma unidade de medida, essa razão ela não tem dimensão, ela é chamada adimensional. Tá? 10 sobre 8 não é a forma mais simples de representar essa razão, essa divisão. Você pode dividir por 2 no numerador e no denominador, que daria 5 quartos. Observe que eu não anotei do lado aqui a unidade de medida, não tem dimensão. Na razão entre grandezas de mesma unidade, não tem dimensão, ok? Aí vamos para a letra B. A razão de 30 kg para 500 gramas. Vejam, 30 kg e 500 gramas medem a mesma coisa, medem a massa. Elas podem ser escritas, então, na mesma unidade, tá? Elas só não estão aí... Elas só precisariam aí serem convertidas, tá? Então você tem 30 kg para 500 gramas. Aí convém converter 30 kg para gramas para fazer a razão, por exemplo, em algum exercício você poderá ou deverá fazer isso. Como 1 kg são 1000 gramas, nós falaremos sobre isso em outras aulas, tá? Mas adiantando, então você poderia escrever assim, 30.000 gramas dividido por 500 gramas, simplifica a unidade de medida para ser adimensional, divida por 100 numerador e denominador, a resposta vai ser 300 dividido por 5. 300 dividido por 5 dá igual a 60. Então, a razão entre duas grandezas, que mede a mesma grandeza, no caso aqui a massa, também não teve dimensão, tá certo? Não tem uma unidade de medida associada ao resultado. Ok, vamos seguir. Vamos resolver agora uma questãozinha baseada no que foi dito. Diz assim: médicos alertam sobre a importância de educar as crianças para terem hábitos alimentares saudáveis. Por exemplo, analisando-se uma bolacha com recheio de chocolate de 25 gramas e um pé de alface, também 25 gramas, observam-se as seguintes quantidades de nutrientes, respectivamente. Então, nós temos carboidratos em uma 15 gramas na bolacha e no alface 0,5 gramas. Proteínas em uma, tá, na bolacha 1,9 gramas e no alface 0,5 gramas. Aí, considerando as informações apresentadas, qual deve ser o número de pés de alfaces consumidos para se obter a quantidade de carboidrato de uma bolacha? Eu já denunciei a resposta aqui, como sendo letra B, mas vamos fazer o cálculo aqui para ver como seria o resultado. Então, nós temos o seguinte, bora lá. Na bolacha, nós temos a quantidade de proteínas e a quantidade de carboidratos. Aí eu vou simplificar aqui, carboidratos, tá? Então nós temos na bolacha a quantidade de proteína de carboidratos são 15 gramas. A quantidade de proteínas na bolacha dá 1,9 gramas. A gente não vai utilizar porque a pergunta foi feita baseada no carboidrato. Muito bem, na bolacha. E nós temos aí o alface. O alface com a quantidade de 0,5 carboidratos. Então, vou anotar aqui. 0,5 gramas de carboidratos. E temos aí 0,5 gramas de proteínas, ok? Então, 0,5 gramas de proteínas. Vamos atentar somente para esse lado aqui, porque a pergunta que foi feita foi assim, ó, considerando as informações apresentadas, qual deve ser o número de pés de alface consumidos para obter a mesma quantidade de carboidratos? Então, olhando apenas para o carboidrato, você vai ver que a divisão aqui de 15 gramas para 0,5 gramas, tá? Nós teremos aqui, ó, multiplicando por 10 o numerador e também por 10 o denominador, simplificando a grandeza, 150 dividido por 5 dá 30 vezes. Significa dizer que no alface você tem 30 vezes mais carboidrato do que na bolacha. Tá? Então precisaríamos de 30 vezes mais alface.
Por isso aí se justifica aí a letra B como a resposta dessa questão aí. Okay? Bom, seguindo. Vamos falar agora sobre algumas razões especiais. Temos aqui, por exemplo, escalas, que é um assunto que nós veremos nas próximas aulas, tá? Com mais cuidado, haverá uma aula especialmente para falarmos sobre escalas. Escala de um desenho é a razão entre o comprimento do desenho e o correspondente comprimento real medidos numa mesma unidade. Um exemplo 4 aqui seria o seguinte. A escala de 1 para 1000 significa que os comprimentos verdadeiros serão 1000 vezes maiores que os correspondentes comprimentos no desenho. Aí no exemplo 4 eu vou dar uma aplicação prática aqui, para você entender o que foi dito lá no modelo. Imagine um mapa cuja distância entre as duas cidades seja representada por 6,5 centímetros. Então, por exemplo, imagine aqui no mapa, onde você tenha a distância entre uma cidade A e uma cidade B de 6,5 centímetros. E lá no rodapé do mapa, porventura, vinha escrito assim, a escala era 1 para 10 milhões. O que significa dizer isso? Significa dizer que os comprimentos reais eles foram divididos por 10 milhões para encontrar as respectivas medidas no desenho. Então, se no mapa a distância de A para B é de 6,5 centímetros, é porque essa medida real ela foi dividida por 10 milhões. Então, para encontrarmos a medida real, bastaria, então, multiplicar por 10 milhões. Vejam só. Iremos entrar em maiores detalhes na aula de escalas, certo? Mas, a princípio, é bom que você já venha se acostumando com a ideia de que escalas, para resolver questões de escala, basta que você multiplica ou divida. Se você quer converter um tamanho no mapa para o comprimento real, você queira descobrir qual é o comprimento real, você multiplica pela escala. Se você tem o comprimento real e quer desenhar numa escala especial, é só dividir. Por exemplo, nesse caso aqui, a distância de A a B no desenho é 6,5 centímetros. Se eu quiser encontrar o tamanho real, bastaria multiplicar por 10 milhões, por exemplo. Então, multiplicando por 10 milhões, 3, 6 e 1 são 7 zeros, então você anda com a vírgula 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas você estaria com a medida real, tá? Com a medida no tamanho real, só que em centímetros. Aí você quer calcular isso em quilômetros, aí você tem centímetros convertendo, aí você converte para decímetro, para metro, para decâmetro, para hectômetro, depois para quilômetros. Então você teria 650 quilômetros. Então a resposta aí convertida adequadamente para o tamanho real, 650 quilômetros, ok? Então é só uma palhinha porque nós voltaremos a falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade média, que é um assunto que vocês vão estudar em ciência da natureza. Por exemplo, velocidade média é um exemplo de uma razão especial. Vamos para uma aplicação prática. Suponha que um automóvel percorrendo 360 km em 3 horas, qual seria a velocidade média desse automóvel? Quando você faz a divisão pela distância, a distância pelo tempo, que seria a velocidade média, então você tem a velocidade média, é a variação ou o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Então você tem esse automóvel aí percorreu 360 km em 3 horas. Você estará, por exemplo, usando de razão. É uma divisão entre grandezas que estão sendo medidas em unidades diferentes, são grandezas diferentes, tá certo? Aí você não cabe aqui nenhuma conversão entre as unidades, é só dividir mesmo. Então, 360 dividido por 3 dá 120, e aí você obrigatoriamente anotará as unidades envolvidas. Então, 120 km a cada hora. Okay? Então, a resposta dessa daí também nós falaremos um pouco mais sobre velocidade média adiante, mas só dando um exemplo de uma razão especial, a velocidade média é uma delas. Tá? É uma divisão cuja razão aqui deu 120. Ok? Vamos para a próxima. Por exemplo, densidade demográfica. Em geografia você utiliza muito isso, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então você tem a densidade demográfica, a razão entre o número de habitantes e o número que exprime a medida da superfície da região. Olha uma aplicação prática. Qual é a densidade demográfica de um país de área igual a 400 mil quilômetros quadrados e que possui aproximadamente 32 milhões de habitantes? Tá? Então se eu quiser saber quantos habitantes por quilômetro quadrado, bastaria dividir. É uma razão. É a razão entre a quantidade de habitantes pela área,
Então você tem habitantes por área, pela área, tá? Isso aqui então é uma razão, razão é divisão. Então nós temos 32 milhões de habitantes dividido por uma área de 400 mil quilômetros quadrados. Convém no começo que você anote as unidades de medidas envolvidas. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de habitantes, HAB, e aqui quilômetros quadrados, aqui é a unidade de medida de área, tá? Então, dividindo por 100 mil denominador e dividindo por 100 mil numerador, então você teria 320 dividido por 4, que daria 80. 80 habitantes por quilômetros quadrados, aqui seria o resultado dessa razão, essa razão chamada razão especial, densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então, observe que você vai utilizar esse raciocínio, esse assunto de razão e proporção em diversas áreas de conhecimento, uma delas aí na área de humanas, por exemplo, na área de geografia. Por exemplo, de novo, outra razão especial bastante utilizada aí na ciência da natureza, densidade de um corpo. Densidade de um corpo, que é a razão entre sua massa e seu volume, a massa do corpo dividido pelo volume. Vamos para uma aplicação prática. Uma estátua de bronze, por exemplo, ela tem 160 kg de massa e seu volume é de 16 decímetros cúbicos. Qual é a sua densidade em quilogramas por decímetros cúbicos? É uma razão também. Aí vamos dividir as grandezas envolvidas, tá? As grandezas são outras aqui, mas não deixa de ser a razão não. A densidade, que é a massa do corpo, dividido pelo volume do corpo. Nesse caso aqui, nós temos uma massa de 160 kg, a unidade de medida é essa, por 16 decímetros cúbicos, a unidade de volume anotada. Basta dividir 160 por 16, que dá 10 kg por cada decímetro cúbico, tá legal? Veja. Nós vamos falar, não se preocupe, a gente vai falar sobre unidade de medidas depois, tá? Todas as conversões nós iremos tratar de todas as conversões. Agora eu só quero lhe dizer que a densidade de um corpo que você vai estudar é uma razão especial, está dentro do assunto que nós vamos tratar, está dentro do assunto que nós vamos resolver. É um assunto que cai muito na prova do Enem, por exemplo. Bora fazer o exercício número 2, que diz assim: um granjeiro detectou a infecção bacteriológica em uma criação de 100 coelhos. A massa de cada coelho é de aproximadamente 4 kg. Um veterinário prescreveu a aplicação de um antibiótico vendido em frasco contendo 16 ml, 25, 100 e 400 ml ou 1.600 ml. A bula do antibiótico recomenda que em aves e coelhos seja administrada uma dose única de 0,25 ml para cada quilograma. 0,25 ml para cada quilograma. Isso é uma razão. Olha só, 0,5 ml, que é a capacidade, por cada quilograma, ok? Então, para 1 kg. Para cada quilograma, 0,25. É razão. Está dentro do assunto que a gente estudou, ok? Então, já estou denunciando aqui a resposta. Letra C, 100. Para que todos os coelhos recebessem a dosagem do antibiótico recomendada pela bula, de tal maneira que não sobrasse produto na embalagem, o criador deveria comprar um único frasco com a quantidade em mililitros igual a quanto? Veja, lembre que são 100 coelhos, tá bom? Cada coelho tem 4 kg. Então, por exemplo, ó, para 1 kg, para cada quilograma, aqui, ó, para cada quilograma são 0,5 ml. Então, para 4 kg, 4 vezes. 4 vezes 0,25, que vai dar, então, 1 ml. Então, você tem, ó, para cada coelho de 4 kg, você administrará 1 ml. Se são 100 coelhos, então, vezes 100, então, vezes 100 também. Então, você teria aí uma administração total de 100 ml. Por isso que a resposta lá deu 100. Tá vendo? Então, letra C, 100. Vamos seguir para um terceiro exercício. Diz assim, um sobre velocidade, caiu recentemente, por exemplo, na prova do Enem. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, a Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora.
A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. E com a velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Vamos lá. Denunciando já que a resposta é a letra A, com base nesses dados, foram comparadas as distâncias. Distância beta, alfa e gama percorridas por 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes, alfa, beta e gama, é qual? Já sabemos que é a letra A, mas vamos calcular. Vamos lá. Então, velocidade, como eu falei, é uma razão. É a razão da distância pelo tempo, ok? Então, vamos lá. Temos 3 equipes aí. Equipe alfa, equipe beta e a equipe gama. A equipe alfa fez... Bom, antes de falar sobre isso aqui, você tem que saber, eu já falei sobre isso antes, que a velocidade é a distância pelo tempo, tá? Pela variação do tempo. E aí você pode, sem perder generalidade, multiplicar a velocidade pelo tempo, ó, e encontrar a distância, tá? Percorrida, o deslocamento, pode dizer assim. Então eu vou multiplicar a velocidade aqui pelo tempo nos 3 casos. Então nós temos, na equipe alfa, por exemplo, foram 90 minutos, que é o tempo. Já vou converter aqui para horas, dividindo isso por 60, então teríamos aqui a quantidade de tempo já em horas. Tá? E vou multiplicar pela velocidade, que está em 6 km por hora. Quando eu faço isso, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, 6 km por hora. Pronto, escrevendo assim fica melhor. Quando eu faço isso, já convertendo as unidades medidas, observe que as grandezas elas podem ser simplificadas. Então, por exemplo, aqui eu simplifiquei. Você pode simplificar também aqui, por exemplo. E o 6 dividido por 6 dá 1. Significa dizer que foram 9 km percorridos pela equipe alfa. Fácil de fazer se as unidades de medida estiverem na mesma unidade. A equipe beta percorreu uma trajetória de 90 minutos, tá? Aqui é o tempo, já dividido por 60, então já teríamos aqui o tempo em horas. 90 minutos e sua velocidade média foi de 5 km por hora, ok? Fazendo a mesma coisa, simplificando. Então você tem 9 vezes 5, 45 dividido por 6 km, tá? Ok? Então, você dividir aqui, você pode simplificar, sem perder linearidades aqui, ó. Você dividindo 45 por 3 dá 15, por exemplo. Ok? Dividindo aqui por 6 por 3 também dá 2. E aqui daria 7,5 km, seria a resposta da B. A B, quanto a B percorreu. E por último, a gama. A gama fez em 60 minutos, tá? Que claro, você já sabe que dividindo por 60 dá 1 hora, não precisa fazer, claro. Mas fazendo rigorosamente como fizemos nos exercícios anteriores, beleza? E multiplicando pela velocidade de 6,5 km por hora, então já teríamos aqui 6,5 km. Então observe que no fim do exercício, se tivéssemos que fazer uma comparação entre as grandezas associadas, então nós teríamos o seguinte: a gama é a menor, logo mais vem a beta e a alfa a maior de todas, tá? Então, colocando do mesmo jeito que está sendo dito no problema, então está aqui a alfa, a distância que a alfa percorreu maior, a beta um pouco menor e a gama um pouco maior, ok? Vamos para um próximo exercício, exercício número 4. O quadro mostra a distribuição da população por região do Brasil. Então, nós temos aqui Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. E temos as densidades populacionais, a densidade populacional de cada um. Beleza. Observe que densidade populacional é razão, é a quantidade de habitantes por área. Está aqui, ó, de cada um deles. Vamos ver o que ele quer da gente. A gente já sabe aqui que a resposta é a letra C, já está denunciada. Analise, assinale a razão entre a densidade populacional das regiões Nordeste e Norte. Então, Nordeste 34,4, Norte 4. Aí vamos ver como seria aqui a razão entre uma e outra. Então, temos o seguinte, vamos lá. Então, Nordeste, observe que é Nordeste, tá? Densidade populacional do Nordeste e pela Norte. A do Nordeste nós temos 34,4 habitantes por quilômetro quadrado, beleza? E a da Norte nós temos 4 habitantes por quilômetro quadrado, tá?
Como as unidades de medida são as mesmas, elas podem ser simplificadas, não há perda de generalidade na razão. Você pode multiplicar por 10 numerador e denominador, por exemplo, fica 344 dividido por 40, e aí você vai simplificando, tá? Então, por exemplo, você pode simplificar por 2, 344 dividido por 2, ó, 2 vezes 1 dá 2, 7 vezes 2 dá 14, 172. 172 dividido por 20. Se puder ser simplificada, vá, porque na maioria das vezes, nas questões, eles pedem a fração mais simples, né? Tem que ser dividido por 2 de novo, não tem nenhum problema. 8 vezes 2 dá 16, 6 vezes 2 dá 12, então dá 86 dividido por 10. E você vai simplificando até o ponto que não possa mais. Por exemplo, mais uma vez, quando você divide por 2, numerador e denominador, você já encontrará a resposta. 43 dividido por 5, tá? 43 quintos aí, letra C. Essa é a razão entre a densidade populacional entre as duas. Ok, vamos seguir. Eu vou falar um pouquinho sobre proporção para resolvermos aqui a quinta questão, tá? A aula que vocês terão de forma presencial será baseada no mesmo assunto, tá? Seguirá a mesma lógica. Então, essa aula serve para que você já entenda, estude antes, para que você possa chegar na aula sabendo de tudo. Então, vamos lá. Proporção. 4 números A, B, C, D, diferentes de zero, formam nessa ordem uma proporção, se somente se. Aí você tem, ó, A, B, C, D. Pode ser escrito assim ou desse jeito. São duas maneiras de escrever essa proporção que está aí, tá? Então, no próximo exercício que nós veremos, e outros exercícios também, que nós também faremos ao longo do ano, você tem, ó, A sobre B igual a C sobre D. Isso daqui é uma igualdade entre duas razões. Para uma igualdade entre duas razões, nós chamamos isso de uma proporção. Uma proporção pode ser escrita assim, ou do outro jeito que está anotado aqui. Isso aqui também significa A dividido por B. Então você tem, ó, A dividido por B também é igual a C dividido por D. Tá vendo? Olhando para esse exemplo aqui, por isso que o A e D são chamados de extremos, o B e C são chamados de meios e extremos, tá bom? E o mais importante, a propriedade mais utilizada de uma proporção é que o produto A vezes D é sempre igual a B vezes C, tá? Por exemplo, quando você tem 20 dividido por 4, dá 5. Uma razão equivalente a essa seria 10 dividido por 2, também dá 5, certo? Quando você multiplica 20 vezes 2, isso dá sempre igual a 4 vezes 10, tá vendo? Isso dá sempre igual a 40. Vamos lá. Então aqui tem a nomenclatura, tá? Rigorosamente você não precisa decorar isso aqui. Isso é bom que você, quando for fazendo os exercícios, vá treinando a nomenclatura, mas não tem nenhuma obrigação, tá? De saber, por exemplo, que o D, que esse quarto número aqui é a quarta proporcional. Ninguém vai lhe perguntar isso, provavelmente. Mas, como quem sabe mais sabe menos, é bom que você estude tudo. Lê-se, tá? Que A está para B, assim como C está para D. A igualdade entre duas razões é chamada de proporção. Muito bem. Vamos para o exercício. Dizia assim: a estimativa do número de indivíduos de uma população de animais frequentemente envolve a captura, a marcação e, então, a liberação de alguns desses indivíduos. Depois de um período, após os indivíduos marcados se misturarem com os não marcados, realiza-se outra amostragem. A proporção de indivíduos desta segunda amostragem, que já estava marcada, pode ser utilizada para estimar o tamanho da população aplicando essa fórmula. Observe aqui que tem uma fórmula e já ele vai dizer o que significa cada variável dessa daí na proporção, tá? Porque aí você tem uma proporção, ó, M2 dividido por N2 é igual a N1 dividido por N. E ele vai dizer o que significa cada uma dessas. Então, uma proporção, obviamente, serão dados aqui 3 variáveis dessas e uma delas você deverá encontrar. Vamos ver. Ele diz assim, ó, onde N1 é um número de indivíduos marcado na primeira amostragem. Aí eu vou colocar aqui, ó, N1, tá? Pra gente lembrar, primeira, são os indivíduos na primeira amostragem. N2 é o número de indivíduos marcados na segunda. Então, N2... segunda amostragem, tá? Indivíduos marcados na segunda amostragem. M2 é o número de indivíduos da segunda amostragem que foram marcados na primeira. Então, esse daqui é o que for da segunda que foram marcados na primeira amostragem, tá bom? Aí vai ter um número que a gente substitui aqui. E N é o tamanho estimado da população, que provavelmente é isso que ele vai querer saber. Então, bora ver.
Já denunciando que a letra B, 180, vamos ver como seria o raciocínio aqui e a resolução do problema. Durante uma contagem de indivíduos de uma população, na primeira amostragem foram marcados 120. Então, na primeira amostragem foram 120, que é o nosso N1. Aqui, 120. Na segunda amostragem foram marcados 150. Então, essa daqui é da segunda amostragem, 150. Dos quais 100 já possuíam a marcação. Se 100 da segunda amostragem já tinham a marcação da primeira, então é exatamente esse número que ele quer. Então, obviamente, já olhando para cá, a única coisa que nós não temos é o número de indivíduos nessa população, que tem como encontrar pela primeira definição que nós tivemos aqui, que é 100 vezes n, tá? Que é igual a 150 vezes 120, porque é uma proporção. Claro que a qualquer momento aqui você poderá simplificar, certo? Quando você tem uma proporção, você pode dividir por 10, por 5, quanto mais simples, melhor. Eu estou rigorosamente fazendo assim porque é a primeira aula só para lhe mostrar que você pode multiplicar os extremos e igualar com os meios, tá legal? Ó, 150. O 100 que está multiplicando n, claro, não é que ele está passando para lá, não, você está dividindo tudo por 100, mas eu deixei assim exatamente porque na hora da simplificação você multiplica 15 por 12, que dá 180, que é a resposta letra B, ok? Bom, espero ter ajudado. Brevemente estarei com vocês de forma presencial, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima semana. Valeu, galera. Até logo.